Um gol importante no momento delicado do Flamengo no jogo, né? Que acaba com a vitória hoje e praticamente encaminha a classificação para as oitavas de final. Feliz primeiramente pela vitória e queria agradecer a Deus pela partida, pelo gol. E estava em um momento delicado da partida e esse gol deu uma aliviada. Conseguimos segurar o resultado até o final, a vitória é muito importante para a gente buscar essa classificação da Libertadores e seguir em busca do título. Você fez um gol e o Wesley fez o primeiro gol de garotos do Ninho, né? Mostra o valor que vocês têm nesse elenco tão estrelado. Sim, a gente aqui no Flamengo tem uma base que é fundamental pra gente. A gente acredita que sobe já preparado, pronto para ajudar a equipe. E hoje feliz demais pelo primeiro gol dele no profissional também, pelo meu gol, e é isso, seguir trabalhando, que a gente continue ajudando bastante. Obrigado, Vitor. Bacana, foi o primeiro do Wesley também, né? Bom lembrar, 2-1 pro Flamengo. A gente vai direto pro Maracanã com o Mário Marra, que tava lá acompanhando o jogo, junto com o Zinho, Paulo Andrade. Cadê? Aí, atenção, Mário Marra vai aparecer aqui na tela do linha de passe. Pronto, tela dividida. E vamos ouvir o Mário Marra para abrir o linha de passe. Marra, é aquela história, a base salvou, Mário Marra. Sim, William, prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esporte. Sim, a base salvou. E acho que diz muito sobre energia de jogo, energia, vitalidade, garra, disposição, entrega. O Flamengo é um time muito conhecido e por ter também uma média de idade mais elevada, William. E os meninos entraram em um momento que estava muito difícil, né? O Wesley não, já começou o jogo e começou muito bem. Para mim foi um dos grandes destaques do jogo. Mas o Vitor Hugo entrou num momento muito complicado e acho que ele vai colocar a famosa pulga atrás da orelha do São Paulo. Porque ele entrou bem, fisicamente, taticamente, e fez o gol da vitória, né? Foi decisivo, William. Pulga atrás da orelha do São Paulo, é isso? É isso que esse jogo traz pro treinador? Pulga. Pulga, esse tá bem. Poderia ser mais atrás da orelha. Esse já garantiu o lugar dele. É verdade. Ele não é uma pulga, é um elefante atrás da orelha, né? Tá claro ali. Ele já é um pássaro, né? Trocadilhos. Especialista em boas ou não tão boas piadas, fico com medo do Marra falar de pulga, do Vitor Hugo, pulga. Talvez tenha sido uma homenagem ao Mário Marra que tá no programa. Merece. O Mário Marra, inclusive, abriria a observação do jogo por algo que o Marra falou durante todo o pré-jogo, durante toda a transmissão. Ele falava sempre sobre ser um jogo para o Flamengo confirmar de fato se há uma evolução, apontar uma evolução em campo. E, apesar da vitória, eu vejo um Flamengo muito diferente do que foi a vitória contra o Fluminense, do que foi a vitória no jogo contra o Vasco. Eu vi construções diferentes. Eu não chego a me animar muito com esse 3-0 sobre o Racing. É importantíssimo a sequência. É mais um jogo do Flamengo sem perder. É uma vitória necessária, porque se desenhou ali no segundo tempo algo meio preocupante, de ficar com 6 pontos no grupo, um empate, a torcida um pouco aflita, o time em dificuldade, não tinha finalizado a gol até o momento que o Flamengo faz 2-1 no segundo tempo, no caso. É uma questão diferente. Gostei muito do Flamengo contra o Fluminense, da postura principalmente inicial. Muito do Flamengo contra o Vasco, após um início de jogo aí, talvez o Vasco tenha tido um pouco a bola assim criado. Hoje não gostei exatamente do Flamengo contra o Vasco do ponto de vista de criação. E aí você precisa ter o Wesley fechando, já vinha abrindo muito o jogo no primeiro tempo do campo, depois fechando ali para a participação do primeiro gol. Depois você tem que ter o Vitor Hugo com o Pulgar ali tentando criar por dentro. Na verdade a proposta era muito mais ter o Cebolinha novamente tentar abrir um campo contra um Racing muito fechado. O Flamengo não conseguiu criar assim. E aí dependeu dessa chegada do Pulgar, dessa tabelinha que era para cima de Cebolinha e Pulgar, ele acaba passando, a bola sobe para o Vitor Hugo mais uma vez muito bem. E a pulga atrás da orelha do Vitor Hugo é prudente, porque sempre que esteve à disposição entrou bem. Quando ficou fora do time era por situação de lesão. O Flamengo sofreu em algum momento contra o Racing, é muito difícil jogar contra o Racing, mas não tinha vencido ainda o Racing no estado desse confronto. E os jovens mascam muito bem a questão da vitalidade, porque é um time, de certa maneira, lento no primeiro tempo. Quando você tem uma ideia de Arrascaeta, Gerson, o Pedro, o Everton Ribeiro, o Flamengo, que contra o Vasco e o Fluminense, muito intenso, muita vitalidade, muita pressão, muita circulação de bola rápido. Hoje não. Hoje teve dificuldade para abrir o campo no primeiro tempo, já deveria ter sido assim lá no jogo contra o Racing na Argentina, que teve dificuldade. O Racing, então, uma fase o Flamengo não aproveitou. Hoje teve dificuldade nisso também, faz o gol numa bola escapada, não exatamente uma criação ou conseguindo abrir campo. A bola escapa e aí tem o toque de qualidade que sempre teve. Aí você tem a Arrascaeta, você tem Gerson, você tem o Wesley fechando, aí sim a vitalidade, tentando muito, o menino já vinha participando bem do jogo. É importante somar pontos, o Flamengo não pode cogitar ficar fora de um mata-mata de Libertadores para o tamanho que tem de investimento, de projeto hoje, mas se observar um pouco mais, não foi exatamente voltando lá no ponto inicial do Marra, tal da evolução de Fluminense, de Vasco, de seria uma grande atuação contra o Racing. A meu ver, não foi uma grande atuação e esbarrou em alguns problemas que eu tinha apresentado em outros jogos
quando pega o time bem postado, dificuldade para abrir um pouco os caminhos ali. Jean, essa análise do Pedro... William. Oi, pode falar, Mário Marra, pode falar. Você tem prioridade aqui hoje, você está no campo aí, você tem prioridade. Eu não poderia saber disso. Agora que eu já sei, acabou o problema. William, é o seguinte, por quê? Porque, é claro, eu acredito em construção, acredito no dia a dia. E a gente sabe que o técnico do Flamengo é um técnico que trabalha muito no dia a dia. Só que o recorte recente, ele te dá dúvidas. Vamos lá, no jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro faz 1-0 com o Marlon. E o Flamengo tem dificuldade para segurar um empate, depois empata e depois tem dificuldade para segurar um empate. E era um Flamengo que não está tão distante assim da data de hoje não, William. Tem 10, 12 dias isso. De lá para cá, 2 clássicos. Um decisivo em Copa do Brasil, muito diferente, que é contra o Fluminense, que o Flamengo faz uma opção diferente de jogo. Contra o Vasco acaba, né? Arrasador. Por isso eu tinha minhas dúvidas para hoje. Mas eu concordo com o Pedro que não é conclusivo. A minha expectativa era um jogo de imposição contra um adversário invicto, contra um adversário que lutava pela melhor campanha. Então, assim, agora é o seguinte, a gente pegou a onda, a gente vai seguir e vai ser um jogo de imposição. Eu não vi isso, eu vi um primeiro tempo que sugeriu isso, mas vi um segundo tempo, inclusive com mudança de treinador, perdendo muito da amplitude do primeiro tempo, perdendo muito do apoio dos laterais. Um segundo tempo que, assim, acho que as coisas não estão assim como eu imaginei. É claro, quem trabalha no dia a dia é o Sampaoli, e ele sabe por que fez as mexidas, mas o Racing cresceu muito no segundo tempo. Acho que assim, a questão primeiro, eu concordo plenamente com a análise que fez o Pedro na comparação com os jogos com o Fluminense, com o Vasco, e até mesmo o primeiro jogo com o Fluminense na Copa do Brasil, que foi um jogo muito bom do Flamengo. Talvez Tá te dando aflição alguma coisa? Isso dá uma aflição danada, eu vou te ajudar aqui. Tem um especialista em moda aqui ao meu lado. Você coisas uma questão só para arrumar. Isso aí. Vai soltar de novo. Mas eu espero que você não perca. Não, vamos lá, começa de novo. Vai comentar sobre isso. Mas eu concordo com a análise do Pedro em relação à comparação com os jogos com o Fluminense, com o Vasco, e até mesmo com o primeiro jogo com o Fluminense na Copa do Brasil, que foi talvez a melhor atuação do Flamengo, uma atuação em que ele acabou não vencendo, mas jogou muito bem para mim sob o comando do Sampaoli. Mas também eu acho que é normal, eu acho que é normal pelo estágio que está o time, pelo momento em que o Sampaoli chegou. Eu sinceramente não esperava, e acho que não é normal esperar que de uma hora para outra o Flamengo comece a voar, a se impor diante de todos os adversários. Esse adversário é um adversário muito duro, muito complicado, a gente sabia que o jogo seria um jogo difícil como foi. Eu acho que existem coisas consolidadas, por exemplo, se a gente pode chamar de solidez defensiva, eu não sei, mas uma evolução do ponto de vista defensivo em relação ao Flamengo, que lá atrás sofria e sofria demais contra qualquer adversário, em qualquer contexto, em qualquer campo. Não é mais assim. Não estou dizendo que desde que o Sampaoli chegou as coisas mudaram completamente. Você tem jogos recentes em que o Flamengo, mesmo vencendo, acabou sofrendo defensivamente quando não deveria. Eu cito sempre o jogo contra o Bahia, né? Ali foi uma vitória, mas uma vitória que sinceramente acho que não agradou aos torcedores. No jogo de hoje, assim, que a gente sabia que o jogo seria difícil. Seria um jogo duro, contra um adversário complicado, um jogo de poucos espaços. E acho que assim, a grande necessidade desse time do Flamengo é, primeiro, não sofrer ou não ficar tomando pressão em vão, como muitas vezes sofreu no passado, especialmente no período do Vitor Pereira ali. Era um time que dava um espaço absurdo para o adversário. Isso acho que já melhorou bastante. E depois, conseguir concluir e fazer valer a sua qualidade técnica, a qualidade dos seus jogadores, porque aí o Flamengo vai estar sempre em vantagem em relação aos adversários, do ponto de vista técnico, e fazer valer essa qualidade técnica para conseguir colocar a bola dentro das redes, que foi um problema também recente e muito constante do Flamengo. Criava e não conseguia finalizar. Hoje, mesmo com o Pedro num mau momento, eu digo hoje, não só no jogo de hoje. Sim, tem um período ruim do Pedro. Tem conseguido fazer esses gols, encontrando até soluções novas em relação, né? Se falava tanto do quarteto do Flamengo, e no fim, ofensivamente, as respostas, as soluções têm vindo das laterais, hoje com Wesley, mas muitas vezes com Ayrton Lucas, hoje com o Vitor Hugo, o Matheus França importante. Então,
surgindo também alternativas e soluções novas para esse Flamengo, e acho que, claro que o time tem a evoluir, claro que existe ainda a necessidade de uma consolidação, mas eu acho que tem uma melhora gradual, não vai ser da água para o vinho de uma hora para outra. Mas essa oscilação tem mais a ver com os adversários do que com o próprio Flamengo? Tem a ver com tudo, eu acho, William. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, é claro, o pessoal em casa. A minha impressão é que todo mundo concorda que o Flamengo mais sampaoli de todos até agora foi o da primeira partida contra o Fluminense. Sem dúvida. Né? Em relação à postura em campo e como jogou, assim, de que maneira o Flamengo tentou ser melhor do que o adversário. Volúpia pela recuperação da bola, correndo muito, sendo muito intenso na marcação, incomodando o Fluminense muito próximo do seu gol, que é um expediente que a maioria das equipes prefere não usar. Eu diria até que a maioria das equipes não é capaz de fazer, mas aquelas que são capazes preferem não fazer, porque isso significa dar campo atrás a uma equipe como a do Fluminense, que em algum momento vai conseguir sair dessa pressão, e aí... E era um problema do Flamengo, né? Dar esse campo. Exato. Eu falo das fragilidades defensivas. E aí, curiosamente, como o Jean lembrou, e quem está acompanhando o futebol, o Flamengo não ganhou esse jogo. Aquele Flamengo fala um futebolês. O Flamengo de hoje fala outro futebolês. O Flamengo que venceu o Vasco com autoridade fala um futebolês mais parecido, talvez um dialeto daquele que enfrentou o Fluminense. Porque também foi intenso, mas não durante tanto tempo. E o Vasco é um adversário mais frágil. O Vasco é um adversário mais frágil, num momento muito pior, é um outro clima de jogo, tanto que esse jogo contra o Vasco foi resolvido muito rapidamente, né, pelo Flamengo, como a gente viu. Por que isso acontece? Eu acho que tem várias razões. E nunca é uma coisa só. Falou-se, até pouco tempo atrás, muito na parte física. Então, o São Paulo não tem condições, ou ele não tem confiança de que o elenco de jogadores com o qual ele trabalha vai poder dar a cada 3 dias aquela resposta da noite do primeiro jogo contra o Fluminense. Isso ele sabe, a gente não sabe. Os jogadores sabem, a comissão técnica sabe, quem vive o dia a dia no departamento de futebol sabe. Talvez seja um projeto, a questão física, e aproximando os jogadores de uma condição para que ele possa escolhê-los, e ele roda demais, o calendário o obriga a rodar, o adversário o obriga a rodar, o local do jogo o obriga a rodar. Ele é um técnico que trabalha dessa maneira. Talvez ele não tenha essa quantidade de jogadores para falar, eu troco, eu tiro aqui, esses entram, o espírito do time continua o mesmo, a maneira de jogar continua não idêntica, mas semelhante. Então ele vai mudando e ele vai escolhendo. Depende daquilo que ele tem para o momento e o que ele considera melhor em relação às circunstâncias de local e adversário, porque ele trabalha dessa maneira. Então o Racing foi um time que marcou muito bem o Flamengo, na medida do que é possível marcar esses jogadores. Quando a gente vê um Flamengo com Arrascaeta e Everton Ribeiro na escalação, você espera um time que tenha um certo comportamento, que goste da bola, que tenha um pouco mais de pausa, que saiba acelerar também, que seja muito inteligente, que troque bons passes, etc. Mas aquela coisa contundente, que é o futebol que o Sampaoli nos acostumou a entender como o jogo que ele propõe, a gente viu pouco até agora. E eu acho que a gente, à medida em que as coisas vão se acertando, o Flamengo vai emendando bons resultados, nem tanto boas atuações, ou eu diria, atuações completas. Hoje não foi uma atuação completa, foi boa em alguns momentos, né? Eu acho que aumenta não, aproxima-se o dia em que nós veremos mais vezes o Flamengo falando esse futebolês, que é o Sampaolês. Sampaolês. Daqui a pouco coletiva, daqui a pouco a gente vai ouvir o Sampaoli e daqui a pouco também tudo sobre a vitória do São Paulo pela Copa Sul-Americana. É justo, essa altura do campeonato, Breno, já cobrar que o time do Flamengo tivesse um pouquinho mais daquela cara do São Paulo, porque a gente viu aqui no jogo contra o Fluminense. Galera, isso aí foi o que falou os comentaristas da ESPN, crédito para a ESPN. Link do vídeo vai estar na descrição da ESPN, aqui do canal, o link do vídeo da ESPN. Mas te pedimos, se inscreva no nosso canal, dá essa força aí, precisamos muito da sua inscrição, contando para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer no Mengão. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e vamos lá, galera, ganhamos de 2-1, o Flamengo jogou bem e contamos com a inscrição de vocês. Bora pra cima do Alcas, vamos ganhar. E olha,
Hoje foi um dia para ficar na memória, porque foi difícil, mas foi gostoso. Bora, Mengão! 2-1. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui.